Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a um episódio muito especial do SmartCast. Meu nome é Patrícia Derrara, sou membro da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do Tocantins. Estou designada para os trabalhos de gestão da acessibilidade, sob a presidência do desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho. E vou começar a minha autodescrição. Sou morena, de estatura baixa, tenho cabelos pretos, estou usando uma calça preta com uma blusa bege e um terninho preto com estampas bem pequenininhas brancas. Primeiramente, agradeço à Escola Superior da Magistratura Tocantinense pelo apoio total e irrestrito à causa da acessibilidade e inclusão. Hoje estamos aqui para demonstrar uma boa prática que foi identificada pela Comissão de Acessibilidade, realizada pelo 2º Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Palmas, que tem como juíza titular a doutora Ana Paula Brandão Brasil. Ela não pôde estar presente aqui conosco e estamos aqui com a sua assessora, a nossa competente Cristiane Cerqueira. Eu me chamo Cristiane, sou assessora no 2º Juizado, como já foi dito. Vou falar também um pouco das minhas características. Não sou muito alta, tenho 1,62 m, tenho cabelo nos ombros, de cor preta, olhos escuros, estou vestindo hoje uma blusa de manga, uma calça, bem descontraída, de cores neutras. Em que consiste essa prática, essa boa prática de acessibilidade e inclusão em documentos que o juizado tem realizado? Então, a gente começou a realizar essa boa prática já tem um bom tempo, né? E ela tem por finalidade gerar realmente acessibilidade, tanto para as pessoas que têm alguma deficiência e que pode gerar alguma dificuldade na leitura de arquivos, quanto até mesmo para a gente que não tem nenhuma deficiência, mas que precisa de algumas ferramentas de acessibilidade, como, por exemplo, busca de palavra, textual, né? Caracteres, alguma coisa que facilita mesmo no andamento, na agilidade do processo. E, na verdade, a grande vantagem para as pessoas com deficiência é que o documento em PDF acessível, ele pode ser lido pelo leitor de cego. Isso. A gente segue a recomendação do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através da Instrução Normativa 5 de 2011. Essa instrução normativa, ela foi implementada quando veio o processo eletrônico, né, judicial. Ela já teve várias alterações no decorrer dela, mas uma das práticas que veio dessa instrução normativa, assim, de orientação, recomendação e obrigatoriedade, né, porque lá utiliza a palavra exclusiva, é de que os documentos para serem anexados no processo EPROC sejam juntados em formato exclusivo de PDF UA. O que é o PDF UA? O UA significa universalmente acessível, né? É um documento que você consegue ter acesso a palavras, igual eu falei, né? Às vezes você precisa fazer a busca de alguma palavra e que seja pontual para o processo mesmo, para agilidade. E isso a gente já tenta desde o início, suprir essa necessidade de que a juntada seja feita nesse formato. A gente também costuma prezar pela nomenclatura dos arquivos, que é também uma outra forma de acessibilidade. Inclusive, essa questão da nomenclatura dos arquivos, ela permite a otimização do manuseio do processo. Sim. Quando o magistrado e o assessor vão elaborar minutas, proferir decisões, sentenças, fica mais fácil para ele localizar os documentos nomeados, assim como para a pessoa cega, que vai utilizar um leitor de tela, que é um software, que vai ler tudo que está ali dentro do EPROC para ela. Sim, essa questão da nomenclatura é muito importante, porque quem inicia o processo são os advogados, são as partes, e muitas vezes há falta de informação para essa anexação desses arquivos no formato correto, né? Essa nomenclatura, porque o Poder Judiciário tem uma tabela de nomes de arquivos. A gente não consegue hoje dentro do sistema criar um nome de um arquivo. É exatamente para ter um padrão. Esse padrão ajuda
andamento do processo. Ajuda quando a gente precisar, em algum momento, pesquisar, por exemplo, onde que está um contrato dentro do processo. Tem processo que chega a 800 eventos. Então, assim, são muitos arquivos, né? Então, essa padronização serve exatamente também, né? Além da acessibilidade, para facilitar e agilizar o nosso trabalho no dia a dia. E é uma coisa que ainda está em construção. Embora seja um problema antigo, ainda está em construção essa questão da resolução dessa problemática, que é o quê? Ter essa conscientização de qual arquivo deve ser juntado dentro do sistema judicial e de quais nomes devem ser utilizados para cada arquivo. Às vezes a gente pega processo que tem 80 arquivos em um evento, todos com o mesmo nome. Tipo, anexo da petição inicial, anexo da petição inicial. Isso dificulta demais. Às vezes a gente quer achar um extrato que a pessoa indicou lá na inicial, a gente quer ver um contrato para ler, e a gente vai ter que abrir 80 arquivos para ver um por um. É o que torna a justiça mais lenta, exatamente. Né? Assim, a gente colocando assim, não é que é uma média, uma regra, né? Mas, assim, a maioria dos arquivos, eles não vêm nomeado. E, assim, a nomenclatura é tão fácil, na hora de colocar o arquivo, já tem lá, né, os nomes, assim, pré-existentes no sistema, mas ainda tem muito, assim, tem muita falha, né, das pessoas, desconhecimento mesmo de quanto facilita o trabalho, né, e o quanto agiliza o processo deles, né, às vezes a parte é interessada na resolução do processo, mas não faz com que o processo também seja mais fácil, né. Exatamente. Essa preocupação do Poder Judiciário, ela vem desde o início, quando os processos passaram do meio físico para o meio digital. Então, assim, desde 2011, essa resolução, essa instrução normativa já prevê que venham com acessibilidade. E os processos que eram físicos, que eles fossem digitalizados no formato OCR. E os processos que forem, os novos processos, né, que já ingressassem no formato virtual, que eles viessem em PDF-UA. Então, é uma preocupação que surgiu desde o início, quando nós começamos a fazer o processamento eletrônico dos processos judiciais. E isso também é uma preocupação nossa, lá do 2º Juizado. A doutora Ana Paula Brandão Brasil, que é a magistrada com quem eu trabalho, tem também essa preocupação muito forte de sempre estar atendendo as partes em condições igualitárias. Ela tem muito essa preocupação. Então, a condição igualitária é dar a qualquer pessoa o acesso imediato àquele processo e ela conseguir identificar o que ela está vendo em cada arquivo, ela conseguir identificar, por exemplo, fazer uma leitura hoje com a inteligência artificial, né? Você pega aquele arquivo daquele texto e uma pessoa que é deficiente visual, ela só vai conseguir saber o que está naquele texto se ela utilizar alguma forma de inteligência artificial para leitura, né? Além do documento estar em PDF acessível, né, pela pessoa com deficiência e também todas as pessoas, a resolução deve estar em 300 dpi, né, não pode haver diferenciação por cores para pessoas que têm daltonismo, e a fonte utilizada nas petições, nos documentos, é melhor que seja utilizada fonte sem serifa. O que é a fonte sem serifa? É a fonte que não tem aqueles prolongamentos, né? A fonte mais retinha, mais lisinha, em termos mais simples de explicar, como Arial, Calibre, né? A própria fonte do EPROC, quando você peticiona direto dentro do EPROC, ela já vem sem serifa, já vem acessível. Isso. Essa instrução normativa do TJ prevê, inclusive, que se os advogados não atenderem o pedido de digitalização dos documentos em PDF acessível, deve ser informada a OAB e a Corregedoria, no caso, os servidores que não se atentarem para esse fato. Atualmente, assim, o tribunal ele teve essa preocupação desde o início, a gente também tem essa preocupação, né? Sobretudo o juizado, né? Porque onde eu atuo, as próprias partes podem ingressar com uma ação. Elas não precisam ter um advogado para ajuizamento da ação. Então, elas levam os documentos dela. E hoje, todos os scanners do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, isso foi uma informação passada pelo pessoal mesmo, a equipe da informática, que eu fui atrás, né? Isso bem antes, nem sabia ainda que ia ter essa conversa aqui com você, mas por curiosidade mesmo.
todos os scanners eles têm uma resolução para que esse arquivo seja escaneado já no formato adequado para o sistema EPROC. Então, assim, até o tribunal tem essa preocupação. No juizado, como os arquivos são todos escaneados lá na secretaria, quando as partes não têm advogado, e às vezes eles fazem até de caneta, né, as iniciais. E escaneando, você consegue ver que até com o scanner, sendo de caneta o texto, ele consegue identificar as letras, né? Às vezes não consegue identificar por conta do formato da letra da pessoa mesmo, mas ele consegue identificar, assim, o formato da letra, que letra é aquela, ele consegue fazer essa identificação. É a preocupação que se tem, né? Nós chegamos a comentar que essa prática, inclusive, ela otimiza para os servidores e para os magistrados a questão do documento ser acessível, porque quando ele é acessível, ele é pesquisável? É pesquisável. A gente costuma usar aquele atalho no computador do Ctrl F. Todo mundo usa o Ctrl F, né? Que é para fazer a busca de uma palavra. E o documento que ele não está no formato correto de acessibilidade, não é possível fazer essa pesquisa de palavra. Aí você imagina a dificuldade que é, por exemplo, tem a narrativa de fatos e uma petição inicial, sei lá, de 40 laudas. Às vezes você quer pesquisar, né, dentro dos fatos alguma coisa em específico, né? Dentro daquelas 40 laudas você não consegue. Então, você vai ter que ler as 40 laudas para saber onde está aquela palavra, onde ele mencionou aquilo, né? Às vezes você quer ler o texto todo e quer utilizar algum trecho, né, na decisão, e você não consegue mais localizar aquele trecho, tem que ler tudo de novo. E não consegue nem copiar e colar esse trecho. E nem copiar e colar. Imagina, você tem que digitar lendo ali aquela imagem, né? Porque você não consegue copiar e colar. E quando você pensa na dimensão de uma petição de uma página, é um impacto. Mas quando você pensa que há petições que vêm com mais de 30 páginas, 40 páginas, e dentre outros documentos do processo, aí o impacto é muito grande. E assim, você tem que pensar no processo, mas é uma opinião minha, né? Você tem que pensar no processo como um todo. O processo não é meu, não é seu, não é do juiz. O processo é de quem vai atuar nele. Então, assim, todo mundo que entrar naquele processo, seja um servidor para atuar naquele processo, seja um estagiário, seja o advogado, seja as partes, ela tem que saber o que o processo, né? Tudo que está acontecendo no processo. Você imagina, então, um processo que inicialmente tem uma petição inicial de 30 laudas no formato incorreto, sem acessibilidade, e no curso do processo entra um advogado com deficiência visual ou com baixa visão. Exatamente. Né? Então, a gente pensa no todo, no coletivo. Por isso que as condições têm que ser de forma igualitária. Eu falo assim, tem que ser, porque também é um pensamento. É um direito fundamental, isso, inclusive, né? É um pensamento nosso, de que a gente quer, a doutora Ana Paula tem muito essa preocupação de que os processos, de que as decisões sejam mesmo justas e que atendam todas as partes de forma igualitária, sabe? Nas condições de cada parte. Então, assim, é uma condição que pode ser utilizada, por que não utilizar? Para que todas as pessoas consigam acessar as decisões, os documentos do processo com autonomia. Isso. Eu vou ter que pedir para um parente, vou ter que pedir para uma tia, para um primo, né? E isso fere a dignidade da pessoa. Agora, Cris, em relação ao uso dos prints, como é que está lá no juizado essa questão? Então, a gente já tinha de costume, acho que fica até mais fácil, né? Às vezes, principalmente porque é ajuizado, para as partes entenderem, né? A gente utiliza bastante imagem, né? A doutora Ana Paula faz bastante decisão com utilização de imagens. A gente acha que é importante. O juizado tem muita coisa assim, acidente de trânsito, essas coisas mais corriqueiras. E daí, às vezes, é necessária a imagem. Então, a gente sempre utilizou. Até que, eu não me lembro bem a data, mas o ano passado, eu acho que foi o ano passado. 2023. Isso, a gente recebeu uma recomendação da corregedoria local para que fosse utilizado prints, né, somente com legenda. E daí, então, a gente não parou de utilizar os prints, a gente continuou usando, print que eu falo, imagens, né, no geral. Tem muito print de WhatsApp que é utilizado como prova nos processos, mas as imagens no geral,
a gente continuou utilizando, mas acrescentamos a questão da legenda, que era uma falha, e a gente só sanou essa falha. A gente utiliza imagem. Mas vocês estão de parabéns, porque Obrigada. essa recomendação 1 de 2023 da Corregedoria, ela justamente não proíbe o uso de prints nas decisões, nos demais documentos dos processos. Nem imagens, nem das imagens. Ela simplesmente alerta que se for utilizado, deve ter a devida descrição para que as pessoas cegas consigam saber o que tem naquela imagem através do leitor de tela, porque o leitor de tela não lê as imagens, ele só lê texto. Então, aí a gente passou a utilizar, então, as legendas em algumas decisões e também nas sentenças, né? Inclusive, eu te passei alguns, né, para a gente visualizar como é que é dentro do processo eletrônico. Tem a decisão, a gente coloca a imagem lá, e assim, bem pertinho da imagem mesmo com legenda, a gente faz uma descrição objetiva, breve, curta, do que é aquela imagem. Às vezes a imagem já está, às vezes não, sempre ela vai estar no processo em algum local, né, lá em algum evento, a gente cita o evento e coloca legenda, 2 pontos e a descrição. Trata-se de uma imagem de um veículo em tal posição, ou trata-se de um print de WhatsApp em que é falado, né, tal texto. E daí, para facilitar mesmo, a gente utiliza. Inclusive, isso facilita para demonstrar a prova do que foi objeto do julgamento daquele processo. Isso. Né? Daí o porquê a gente entende que é tão importante padronizar, sabe? Eu acho que a padronização também, ela é uma forma de acessibilidade. Porque a pessoa que tem algum tipo de deficiência, seja baixa visão, seja de não enxergar mesmo, ela caminha melhor com o padrão, né? Sim. E não só eles, a gente também, né? Tendo uma rotina e um padrão é muito melhor. Então, assim, se as pessoas tiverem consciência, né, de que o padrão é juntar os arquivos com o nome correto, né, deixar um pouco aquele anexo da petição inicial ou só anexo do documento, juntar e colocar o nome assim mais equivalente àquele arquivo, e o processo andar todo certinho, sabe, com os documentos todos convertidos em PDF UA. E assim, tem a questão também que dentro do EPROC, quando você faz já dentro do EPROC, o EPROC ele já é configurado para ser juntado, isso, para que seja juntado já com essa acessibilidade. Então, hoje, a gente lá, onde eu atuo, né, a gente usa 100% o EPROC. Então, a gente, por exemplo, pessoal, nós da assessoria, a gente faz a minuta dentro do EPROC, já vai para a doutora Ana Paula assina, né, faz as correções adequadas, as adequações e anexa no processo. Então, já é tudo dentro do EPROC. Então, a gente já atua dentro da acessibilidade, porque o EPROC, ele já contém essa ferramenta. Agora, as pessoas, os advogados, né, os usuários externos, né, seja advogado, seja um perito, seja o Ministério Público, qualquer usuário externo que vem peticionar dentro do processo, alguns ainda não têm por rotina a utilização do texto já dentro do EPROC. Então, eles costumam fazer lá no Word deles, com um papel timbrado, e converte para PDF para depois juntar no EPROC. E essa conversão em PDF é que é feita de forma equivocada, muitas vezes, né? Salva-se de uma forma como imagem, né? E junta no processo como imagem, a gente não consegue fazer busca de palavras, a gente não consegue copiar, a gente não consegue, né, para copiar, colar. É isso, e a gente preza, a doutora Ana Paula, sempre que ela verifica esse tipo de problema, ela determina intimar a parte para que junte novamente aquele arquivo com a conversão com o formato correto. E quando são muitos arquivos, a doutora Ana Paula não é cri-cri, né? Quando é um evento com muitos arquivos com nomes iguais, ela costuma intimar também para que faça adequação, para que o advogado junte novamente todos aqueles arquivos, nomeando eles, classificando, que é o que também a instrução normativa 5 de 2011 determina. Tem que estar classificado com o nome do arquivo e tem que estar no formato correto. Então, intima para que junte novamente.
Hoje, o usuário externo não tem como editar o nome do documento, até mesmo para evitar que faça edições de forma, né, incorreta ou durante o curso do processo. As edições só ficam para os servidores internos. Mas você imagina, você passa o advogado anexa um documento no formato incorreto e o servidor vai consertar isso e aí vira uma prática corriqueira e nunca o advogado ou os usuários externos, eu falo advogado porque são quem mais peticiona. E não vai adquirir o hábito. Não vai né? adquirir, exatamente, é para esse hábito. Esse é o caminho da inclusão efetiva. Né? Eu acho que não é só pensar também nas pessoas com deficiência, é ter empatia por todos e saber que a gente não sabe do futuro, a gente não ter a consciência que não sabemos o futuro. Né? No nosso processo de envelhecimento natural, a gente também pode precisar de acessibilidade. Pode acontecer algum acidente, um motivo de deficiência por doença também. Então, já está tudo ali no processo, né, que vai ser acessado de forma inclusiva por todos os tipos de pessoas, todos os tipos de deficiências. Isso, e essa divulgação é muito importante, porque às vezes a gente encontra algumas resistências, né? Como é que foi quando vocês iniciaram esse procedimento? Assim, a resistência eu acho que é natural, porque quando vê uma determinação fora do que é de padrão, fora do que é de costume, a pessoa, né, às vezes chega assim. Às vezes o advogado acha, nossa, mas que chatice, juntar tudo de novo, o que é que isso vai mudar? Para ele, nada. Às vezes, né? Para ele, talvez ele saiba onde está cada documento que ele juntou naqueles 80 arquivos com o nome anexo. Mas, assim, no total, o processo não é dele. O servidor vai precisar localizar um arquivo, a contadoria, uma hora, vai precisar um perito, o juiz, a outra parte. Então, é uma facilidade para todos que estão atuando dentro do processo. Do sistema da justiça, né? Isso. O sistema da justiça como um todo ganha com isso. Isso. Né? E os servidores também, né? Às vezes acham assim, nossa, mas para que, né, fazer essa juntada de novo? Para que juntar esse arquivo nesse formato? Ai, que besteira. Não é besteira, né? A determinação está lá na instrução normativa. Acredito que para ser útil, quando foi feita, teve alguma finalidade. Exatamente. Né? São feitos estudos para poder elaborar e publicar esses atos normativos, né? Então, a gente precisa cumprir a Lei Brasileira de Inclusão, a Resolução 401 do Conselho Nacional de Justiça e vários outros atos normativos sobre acessibilidade e inclusão. Por fim, eu vou dar uma dica de aplicativos para facilitar e otimizar a nossa rotina. Tem o Sim Aí, o Be My Eyes para descrição de imagens. Temos também para transcrição de áudios, degravação de audiências, depoimentos, o Whisper e o Estúdio AI. Eu acho que vai facilitar bem a nossa rotina de trabalho e agradeço mais uma vez pela sua participação, Cris. Obrigada. Pelas suas informações. Parabéns pela boa prática, né, realizada. Doutora Ana Paula também está sempre à frente do tempo. E eu passo a palavra a você. Queria agradecer também pelo convite. A minha chefe não conseguiu vir hoje, mas vou levar um agradecimento também para ela, tá? E é isso. Obrigada por ter me dado a palavra, assim. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco do que a gente utiliza de boas práticas. Acho importante, a doutora Ana Paula também acha muito importante. Então, a gente fica feliz de ver isso sendo divulgado, né? De dar essa proporção para outras pessoas conhecerem e terem a consciência sobre a importância da acessibilidade. Gratidão. Esse foi mais um Smartcast, um produto da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Deixe o seu like e não perca o próximo episódio.